Oi, gente, tudo bem? Eu sou a professora Thaís, de matemática. Então, agora nós vamos para as nossas aulas 3 e 4, que fala sobre equações polinomiais do primeiro e do segundo grau. Bom, a do primeiro grau a gente já viu em uma aula lá da apostila alfa, mas agora nós vamos retomar este conteúdo como um conteúdo de revisão, está bem? E daí nós vamos para a parte da equação polinomial do segundo grau. E é muito importante que vocês estejam entendendo este conteúdo, porque é um conteúdo muito cobrado nas provas e vai ser um conteúdo necessário para que a gente possa compreender outros conteúdos da matemática também, tá bom? Então, bora lá para nossa aula. Tchau! Oi, gente, tudo bem? Então, a nossa aula de hoje é sobre equações polinomiais do primeiro e segundo grau. Nossa apostila beta. Bora lá! Bom, aqui nós vamos falar então primeiramente sobre a equação polinomial do primeiro grau. Nós já fizemos, né, uma aula sobre isso e lá nessa aula a gente fala bastante sobre a equação polinomial do primeiro grau. Mas então nessa nossa aula agora na apostila beta, a gente retoma esse conceito e depois a gente fala sobre a equação polinomial do segundo grau. Está bem? Então, relembrando, a equação polinomial do primeiro grau, ela tem essa representação. Ax mais b igual a zero, com a diferente de zero. Porque se a gente tem o a igual a zero, a gente só vai ter o valor do b, não é mesmo? Então, não faz sentido a gente ter um a igual a zero, está bem? Então, o a é sempre diferente de zero. Relembrando, o nosso a, ele é chamado de coeficiente angular, o nosso x de raiz da equação e o nosso b de coeficiente linear. Sobre esses nomes, coeficiente angular e coeficiente linear, a gente vai ver mais quando a gente for falar sobre a parte dos gráficos, está bem? E aí a gente vai entender o porquê que tem esse nome angular e o porquê do nome linear, tá bom? Bom, agora nós vamos nos atentar mesmo à resolução da equação polinomial do primeiro grau, está bem? Então, aqui, por exemplo, nós temos essa equação aqui. 5x menos 10 igual a zero. Como que eu faço para resolver? Lembrando, o objetivo é a gente deixar tudo de um lado, né, os valores de x, e do outro os valores absolutos, que são o valor de b, está bem? Então, é isso que eu vou fazer, ó, 5x igual. Vejam, aqui nós vamos praticamente equilibrar os dois lados da minha equação. Está bem? Então, a gente diz que se esse 10 aqui ele é um valor negativo, quando a gente vai equilibrar essa equação, do outro lado da igualdade, ele fica positivo, sempre trocando o sinal. Está bem? Então, agora nós temos 5x igual a 10. Bom, para descobrir o valor do x, só a gente fizer aqui. Então, o 5 está multiplicando o x, certo? Então, quando ele for para outro lado da igualdade, ele vai passar dividindo. Então, ele está dividindo. Então, x igual a 10 sobre 5. E 10 dividido por 5 é 2. Então, o valor de x é 2. O que significa que a raiz dessa equação, para que isso seja verdade, o x tem que ser igual a 2. Está bem? E faz sentido, né? 5 vezes 2, 10. 10 menos 10, realmente, é igual a zero. Está bem? Bom, vamos falar agora sobre a equação polinomial do segundo grau. Bom, a do primeiro grau tem apenas o ax mais b. Ou, aqui, né, mudando só os termos, né, que acompanham o x, seria essa parte, né? Bx mais c é igual a zero. Se tivesse só isso, então essa parte seria uma equação polinomial do primeiro grau. Mas a do segundo grau, nós temos agora um outro componente, que é o ax quadrado, e aí sim, mais bx mais c igual a zero. Está bem? Então, nós acrescentamos o ax quadrado. Bom, vejam, o nosso a, b e o c são números pertencentes ao conjunto dos números reais, está bem? E o a, exatamente, tem que ser diferente de zero. Se a gente tem um a igual a zero, aí nós não temos uma equação polinomial do segundo grau, nós vamos ter uma equação polinomial do primeiro grau.
está bem? Então, o nosso A, ele tem que ser diferente de zero. Bom, aqui eu coloquei alguns exemplos para a gente identificar quais são os valores do A, do B e do C. Essa parte é muito importante para a gente conseguir depois resolver alguns exercícios, está bem? E compreender o que seria mesmo a equação polinomial do segundo grau, está bem? Então, vamos lá, ó. Primeiro exemplo aqui, nós temos x² menos 3x mais 2. Bom, o valor do A é sempre o que vai acompanhar o x². Então, aqui o A é o 1, porque 1 vezes x², x². Então, A é 1. O B é sempre o que está acompanhando o valor somente de x. Vejam, aqui o que está acompanhando o valor de x é o menos 3. Então, B, menos 3. E o valor do C é o que é o termo independente, que é o 2. O 2. Está bem? Bom, para o próximo, nós temos menos 3x² mais 5x menos 1. Bom, o que está acompanhando o x² é o menos 3, então A é menos 3. O B é 5, porque é um valor positivo. E o valor independente é o menos 1, que é o valor do C. Bom, o próximo, x² menos 4. Bom, o valor que acompanha o x² aqui, no caso, é 1. Então, o nosso A é 1. O B é sempre que está somente com o valor de x. E aqui nós vemos que não tem o x sozinho, né? Então, o B é 0. E o C, no caso aqui, é menos 4. Menos 4. Está bem? Um pouco mais chato aqui. Bom, o próximo, menos 3x². Veja, o valor do A é o que acompanha o x², então, menos 3. O valor do B é o que acompanha x sozinho, mas aqui não tem, então é 0. E também não tem o valor independente, que é o C, está vendo? Então, também é 0. Está bem? Bom, na equação polinomial do segundo grau, nós temos uma fórmula resolutiva, ou seja, que nós vamos aplicar ela para resolver os problemas que tem essa equação, está bem? Então, qual que é? É x igual a menos b mais ou menos a raiz de b² menos 4ac. Essa galera toda vai ser dividida por 2 vezes a. Vejam que nos exemplos anteriores, que a gente identificou os valores de A, B e C, são importantes para que depois a gente consiga montar essa fórmula resolutiva, está bem? Bom, então, a fórmula resolutiva é essa daqui, e ela é muito importante para a gente conseguir resolver os nossos exercícios, está bem? Mas a gente também tem uma outra forma de fazer ela, que geralmente é o que é mais passado na escola, e acho que também facilita a resolução, que seria resolver primeiro o que está dentro dessa raiz, que é o que nós vamos chamar de delta. Então, a gente diz primeiro que resolve delta. Então, o delta é b² menos 4ac. Está bem? Esse é o nosso delta. Delta é só o que está dentro da raiz. Resolvendo, a gente vai chegar num valor. E aí, guarda esse valor. Tá bem? E aí, depois, a gente parte para a resolução do x. E aí, o x vai ser igual a menos b, mais ou menos a raiz. E aí, a gente pega aquele valor que a gente encontrou do delta. E aí, a gente resolve esse carinho e depois divide a galera toda por 2 vezes a. Tá bem? E aí, fazendo essa divisão, nós vamos ter um x1, que vai ser igual a menos b mais a raiz do delta, a galera dividido por 2a. E nós vamos ter um x2, que é igual a menos b menos a raiz do delta, a galera toda dividido por 2 vezes a. Tá bem? E aí, nós vamos ter o x1 e o x2, que são as raízes da nossa equação. Vejam que na equação polinomial do primeiro grau, a gente tem uma raiz. Na equação polinomial do segundo grau, nós vamos ter 2. E aí, depois, nós vamos ver quais são as diferenças, né? Essas duas podem ser
o mesmo valor, ou podem ser valores diferentes, ou pode não ter valor. Mas aí sobre isso a gente também vai falar em um outro momento, tá bom? Mas é importante a gente saber que nós vamos ter duas raízes, no caso, tá? Na equação polinomial do segundo grau.